A legislação que rege o concurso público, ela é sempre uma legislação, ela é baseada na Constituição Federal. Eu posso ter lei? Posso ter uma lei específica do meu concurso. Tá? Inclusive hoje a gente já tem até uma lei federal que trata do concurso público. Tá? Existe uma lei federal, ela ainda não entrou em vigor, mas ela já existe, essa lei federal que trata do concurso público. Tá? Mas a gente quer a lei 14.965 de 9 de setembro de 2024. Ela vai entrar em vigor em 2028, mas eu já posso usar se eu quiser, tá? Não há problema, não há problema em utilizar a lei 14.965, tá? Mas por enquanto ela ainda não está em vigor na sua plenitude, tá? Daqui a pouquinho a gente vai até falar sobre ela, tá? Então, por exemplo, o concurso público, o inciso 1º do artigo 37 da Constituição Federal fala o quê? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Quais são esses requisitos, Giovana? São vários? Bem, os básicos, no seu estatuto, tem lá que ele tem que ser brasileiro, que ele tem que ser maior de 18 anos, que ele tem que estar quites com as obrigações militares, se for homem, eleitorais, não pode ter nenhum tipo de condenação e tem que estar apto física e mentalmente, certo? Esses são os requisitos. Assim como aos estrangeiros na forma da lei. Os estrangeiros, eles não podem hoje ser admitidos, a não ser que sejam naturalizados, brasileiros em alguns cargos. Por que eles não podem? Porque essa lei que o inciso 1º do artigo 37 da Constituição estabelece, ela não existe ainda. E ela é uma lei de prerrogativa da União, ou seja, é o governo federal que tem que estabelecer isso. Por que ele tem que estabelecer? Porque para lidar qualquer legislação que trate de estrangeiros, obrigatoriamente tem que ser uma legislação federal. Tá? Então vamos para o segundo item. Tá? O inciso 2 do artigo 37, ele fala o quê? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, antes, em concurso público de prova ou provas e títulos. Tá? Então eu posso fazer prova, como eu posso fazer provas e títulos. Tá? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Essa lei é a lei que cria o cargo ou emprego. Ela estabelece qual é a natureza e a complexidade do cargo. Tá? Exceto para professores, que obrigatoriamente tem que ser feito concurso de prova e título, tá? Não existe nenhuma obrigatoriedade de eu fazer provas e títulos para outros cargos. Tá? É lógico. Eu posso fazer vários tipos de provas. Por exemplo, eu posso fazer prova escrita, eu posso, que é muito comum para procurador jurídico, né? Prova oral, eu posso fazer prova prática, tá? Que é a pessoa executar as atribuições do cargo de uma maneira simplificada para verificar se ele tem alguma afinidade com aquele cargo. Eu posso fazer provas específicas daquela atividade. Por exemplo, eu posso fazer uma prova para um cargo de contador que trato da contabilidade. A pessoa vai fazer lançamentos, vai fechar um balanço, vai fazer provas desse tipo, não há problema nenhum, tá?
porque é de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, tá? Que eu tenho que fazer. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração. Ou seja, eles podem ser admitidos e podem ser exonerados a hora que a autoridade quiser. A única situação é que eles precisam preencher os requisitos dos cargos em comissão, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá? O inciso 3º do artigo 37 também, ele fala o quê? O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Olha, até 2 anos. Eu posso ter o concurso com validade de 1 mês, de 2 meses, de 1 ano, de 6 meses. Aí depende da vontade, tá? Só que para prorrogar, eu só posso prorrogar igual o período do original. Então, por exemplo, se eu fiz por 6 meses o prazo de validade, eu posso prorrogar por mais 6 meses. Se eu fiz 2 anos, eu posso prorrogar por mais 2 anos. Agora, existe uma questão também que a gente precisa levar em consideração. Eu só posso prorrogar, só é prorrogável concursos que ainda tenham candidatos classificados. Por exemplo, se eu tenho um concurso que eu não tive, que eu tive lá 1 ou 2 candidatos que se classificaram e eu já chamei eles, automaticamente esse concurso já perdeu a validade, porque eu não tenho mais como chamar o candidato. Olha, normalmente o próprio edital já traz se ele pode ou não ser prorrogado. Agora, a prorrogação, ela sempre vai depender de um ato da autoridade competente, tá? O prefeito ou o presidente da Câmara, tá? E é um pouco antes da expiração do prazo de validade. Então, por exemplo, vamos supor, o prazo de validade vai até o dia 31 de julho. Então, hoje, que é dia 28, eu faço um ato e prorrogo ele. Tá? Ele não prorroga automaticamente, tá? Sempre vai ter que ter um ato falando que vai ser prorrogado o concurso. Tá? E esse ato é público, porque todos que estão classificados têm que ter acesso a isso. Agora, o acesso também não é que eu tenho que mandar cartinha para todo mundo, tá? É só eu publicar. Tá? E a publicação tem que ser feita nos termos da sua lei orgânica. Por exemplo, se a sua lei orgânica fala que a publicação é feita no Diário Oficial, vai ser feito no Diário Oficial. Eu posso publicar em outros jornais? Posso, não há problema nenhum. Como eu posso publicar também no mural aí da Câmara, da Prefeitura, não há problema nenhum. Só que eu tenho que dar ciência, tá? Dessa prorrogação. Alguma dúvida? Então vamos passar para frente. Aí vem o inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. O que é esse prazo improrrogável? Além do edital do concurso, eu sempre tenho um edital de convocação, que é quando eu convoco os candidatos aprovados até aquele número de vaga, para que eles venham ser nomeados.
tá? Que o primeiro ato depois do concurso é a nomeação, tá? Para eles serem nomeados. E para eles aceitarem se eles querem ou não o cargo, né? Então, nesse prazo do edital de convocação, eu não posso chamar pessoas de outro concurso para o mesmo cargo. Eu tenho que primeiro estabelecer a prioridade de quem já foi convocado no edital de convocação, tá? Então sempre eu tenho que seguir esse rito. Eu não posso nem mesmo chamar outros candidatos em classificação inferior do mesmo concurso. Eu tenho que primeiro verificar o que vai acontecer com aqueles que eu convoquei, para depois convocar novos. Tá? E geralmente a convocação é baseada no número de vagas que eu coloquei no edital. Agora, eu posso sim convocar mais do que o número de vagas? Posso, desde que eu tenha uma justificativa. Por exemplo, vamos supor que eu abri o concurso, chamei lá o primeiro colocado, é um concurso de uma vaga, depois do mesmo cargo eu tive 3 aposentadorias. Aí eu posso chamar 3 candidatos. Tá? Por quê? Porque aposentaram, saíram e eu preciso desse pessoal. Eu não posso ficar desfalcado no meu quadro de pessoal. Então eu posso fazer isso, mas isso eu tenho que ter a justificativa. Qual a justificativa? A aposentadoria daquele grupo de servidores. Certo? Alguma dúvida? Tá. Olha, houve o afastamento, não teve o concurso, ou você abre um concurso, tá? Ou você contrata de alguma maneira. No seu caso, eles escolheram contratar por tempo determinado, tá? Que, na minha opinião, tá, não está correto, tá? Mas isso depois a gente discute com mais propriedade quando a gente for falar de contratação por tempo determinado, alguma coisa assim, tá? Tá bom? Bem, vamos lá. O concurso público. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. É o inciso 8º do artigo 37, tá? Ou seja, tem que ter um percentual previsto em lei. Provavelmente o percentual de vocês deve ser 5%, tá? Do número de vagas de cada cargo, tá? E define os critérios da admissão. Como que a gente vai fazer, vai tratar. E outra coisa, a Constituição, como ela foi feita há muito tempo atrás, ela ainda trata como pessoas portadoras de deficiência, tá? Hoje o termo a gente usa pessoas com deficiência, tá? Porque não é portador, tá? E aí você tem que verificar, inclusive quando a gente fala dos critérios da admissão, a gente tem que verificar se as atribuições daquele cargo são compatíveis com a deficiência, tá? Por exemplo, eu preciso de um motorista. Eu posso contratar alguém que tenha deficiência visual? Não. Não posso. Ah, mas ele tem carteira de habilitação. Espera aí, ele tem carteira de habilitação porque, por algum motivo, ele tirou antes da deficiência dele. Tá? Então, você precisa analisar direitinho isso. Precisa ter os laudos, que normalmente esses laudos não são só médicos, tá? Geralmente a gente usa uma equipe multiprofissional para fazer laudos de compatibilidade de admissão para pessoas com deficiência, tá? Então você tem uma série de situações que precisam ser tratadas. E existem outras situações que também podem ter legislação específica aí do seu município, que é o caso, por exemplo, de pessoas pretas ou pardas
tá? Pode ter cotas para pessoas pretas ou pardas também, tá? Não há problema nenhum. Como também em alguns municípios tem legislação que trata dos indígenas, tá? Também legislação que trata de cotas para indígenas, tá? E aí você elabora no seu edital como que é tratado cada uma dessas situações de reserva de vagas, tá? Como que vai ser... Olha, por enquanto ela não é obrigatória porque ela não consta da Constituição Federal, tá? Aí precisa ter uma lei, no caso de vocês, uma lei municipal, tá? Tanto a questão das pessoas pretas ou pardas, como das pessoas, dos indígenas, tá? Então tem essa, aí é uma legislação municipal. Eu não sei se aí já tem essa legislação ou não, mas já tem muitos municípios que tem. Então precisa fazer essa verificação, tá bom?